Fala pessoal, dando a largada em mais um episódio do podcast O Sétimo Selo, hoje para falar de um diretor europeu, polonês para ser mais exato, um daqueles diretores que é um diretor mundial, que já gravou em tantos países e com grana de tantos estados nacionais diferentes, atores, equipe, Roman Polanski. Mas ao contrário de algumas filmografias que a gente fez antes, filmografias mais curtas do que a do Polanski, a gente pegou alguns filmes transitando ao redor de um eixo, né, da chamada trilogia do apartamento. Então vamos falar sobre alguns mais. Sobre isso que a gente está chamando de o cinema claustrofóbico de Roman Polanski. Vamos tentar traçar uma linha aí que de alguma maneira os coloque dentro de um mesmo caminho de um diretor que é, sem dúvida alguma, um cineasta muito autoral e muito dono do seu cinema. Então é isso aí, meu nome é Marcelo Parker, eu falo aqui de Florianópolis e comigo alguns graus mais frio que eu aqui, o Zé Fernando lá de Porto Alegre. E aí, boa noite, fala com a gente aí, por que esse cinema é claustrofóbico? Então, primeiro, salve aí pra rapaziada. Um detalhe aí que tu falou, o cineasta polonês, na verdade, ele é polonês e francês. Ele tem a dupla nacionalidade, inclusive ele nasceu em Paris, isso aqui é o mais engraçado. Até pelo sobrenome, porque a gente imagina que ele seja... ele é de uma família polonesa, a gente imagina ele, bom, o cara nasceu na Polônia, e ele estudou na Polônia, né? Ele se formou na escola do filme, na Escola Nacional do Filme de Lodz, mas ele nasceu em Paris, a família foi para Paris e depois voltou. E aí deu o grande azar, né, da guerra estourar. Se bem que se ficasse na França ocupada, ia se ferrar igual. Mas é que na Polônia tem a experiência terrível que marca a infância dele, que é o gueto de Cracóvia, né, onde a família vai, o pai e a mãe grávida, inclusive, né? O pai e a mãe vão para o campo de concentração e ele consegue sobreviver escondido por famílias, amigas, e só depois da guerra que vai rever o pai, né? O pai sobrevive ao campo de concentração, a mãe é morta logo que chega, né? É grávida, né? Essa experiência é terrível para uma criança, para qualquer um, é uma criança, então acho que mais ainda, né? Vai também, com certeza, vai não só causar um trauma na vida do Polanski, mas também vai, de alguma forma, informar o cinema dele. Isso é mais do que evidente, né? Uma coisa que tu falou, que acho que é bom comentar aí com o pessoal, quando a gente estava pensando nesse episódio, a gente pensou em fazer a chamada trilogia do apartamento, simplesmente, que é Repulso ao Sexo, O Bebê de Rosemary e O Inquilino. Mas aí a gente conversando, mas tem aquele filme lá e tal, entre os primeiros ali, que tem a ver com esses temas todos também, né? Que é o sujeito se sentindo enclausurado, né? Mesmo que no caso não seja um apartamento, como esses outros que a gente vai comentar aí, né? O cara se sente acuado, se sente sufocado. Uma opressão espacial sobre os personagens. O espaço, de alguma maneira, oprime espaços bem diferentes, mas de alguma maneira eles trazem um limite, um medo, sensações difíceis que os personagens têm que lidar e superar. Só um rápido histórico aí, né, da vida do rapaz. Já falei da infância, né, da família ter sido vítima do nazismo. O Polanski é um dos diretores aí do primeiro time do cinema mundial, dos mais velhos, mais idosos. Ele está com 89 anos de idade, completados agora recentemente. Nasceu no dia 18 de agosto de 1933, em Paris. Dirigiu 23 longas, sendo que o primeiro é um dos que a gente vai falar aqui, que é o Faca na Água, de 1962, ainda na Polônia. E o último vai ser lançado agora, né? Um trabalho desse ano, do ano passado, desse ano, que é o The Palace. Ele está em pós-produção e tem data de lançamento prevista para o mês de novembro na Europa, né? O Polanski dirigiu 9 curtas-metragens, 5 como estudante, outros 4 ali como profissional, né? Sendo que um deles é um segmento, né? Dentro daquele filme Cada Um com Seu Cinema, que é um filme coletivo, lançado em 2007 para comemorar os 60 anos do Festival de Cannes, e 2 comerciais. Como ator, ele trabalhou em mais de 30 filmes, tanto dele próprio, inclusive no Inquilino ele é o protagonista, e de outros realizadores. E como diretor, cara, bom, aí ele recebeu, falando das premiações que ele recebeu ao longo da carreira, todas as top ele recebeu, né? Ele tem o Oscar de filme estrangeiro, Oscar de direção pelo Pianista, que também lhe rendeu a Palma de Ouro em Cannes. Ele tem o BAFTA, ele tem o César, né, o Oscar do cinema francês. E esse ele ganhou 5 vezes.
Em Berlim, ele ganhou os Ursos de Prata e de Ouro. Ele tem o Leão de Ouro de Veneza. Ele tem o David Donatello italiano. Ele tem o European Film Award. Ele tem o prêmio do Festival de San Sebastian, concedido pela Federação Internacional dos Críticos de Cinema. Ele tem o prêmio do filme do Festival do Filme Judeu de Varsóvia, entre outros. Mas ele também recebeu uma condenação criminal nos Estados Unidos, em janeiro de 1977, válida até hoje. Aliás, voltando à questão, é justamente a nacionalidade francesa que salva ele, né? Ele fugiu para Paris. Paris, não, assim como o Brasil, não tem acordo de extradição, não extradita cidadãos franceses para outros lugares. É aquele caso da menina, em 1977, o episódio em que ele foi denunciado, tendo relações com a menina de 13 anos, na casa do Jack Nicholson, com a Angelica Houston, então namorada do Jack Nicholson, no quarto ao lado, cheirando uma montanha de cocaína. Agora eu não lembro, assim, porque isso eu li estava conversando, né, na autobiografia do Polanski, que eu li há muito tempo atrás. Esse livro saiu na década de 80, que é o Roman by Polanski, e ele conta o episódio, cara. Não sei quem denunciou, eu não sei se a denúncia também era em função dele ou era da Angélica, que estava com essa montanha de pó em casa. O fato é que bateram na casa e levaram os dois. E a Angelica Houston, isso ele conta, para se livrar de uma cadeia assim, de décadas, de muitos anos, ela entregou ele. E aí, na época, ele, enfim, foi condenado, ele se defendeu. Ele chegou a... Primeiro ele se disse inocente, depois ele chegou a se declarar culpado, né, num acordo que fazem nos Estados Unidos, né? Não, eu sou culpado, mas o sexo foi consensual. O que na legislação, tanto do norte-americana quanto a nossa, não quer dizer nada, porque sendo menor é estupro igual, não adianta. Mas ele negou que houvesse uso de violência. Ela disse que foi. É que ela nunca tinha falado, né? Ela só foi falar nos anos 2000, quando ele foi preso na Suíça. Eu não lembro exatamente qual era o filme que ele estava fazendo ali naquele momento. Os Estados Unidos expediram um mandado de prisão, fizeram um pedido, né, formal. O governo suíço o entregou. Ele ficou preso durante 2 meses, negociaram lá e tal. Ele conseguiu voltar para Paris, e aí em Paris ele não pode ser pego, né? E aí, nesse momento, em 2007, se não me engano, é que pela primeira vez ela, a vítima, eu não lembro realmente do nome da moça, ela falou. Ela disse que já tinha perdoado, que não tinha mais... O episódio realmente devastou a vida dela, mas que nem queria mais falar a respeito, nunca tinha falado a respeito. Ela até achava que devia realmente página virada, inclusive até quero que ele seja solto e tal, mas ela confirmou, não, mas dizer que não houve violência, não, houve sim, né? E aí o que se diz, ela diz, e hoje é o que todo mundo aceita, é que realmente ele não só estuprou a menina, como ele drogou, embebedou. Então realmente ele tem essa mancha na biografia que não dá pra gente passar pano, né? E tem isso no caso do Polanski ainda, né? Polanski já foi acusado de assédio por outras mulheres, isso depois, né? Voltando para nós aqui, tá, e aí? Bom, eu também não deixo de ver os filmes do Elia Kazan pelo fato de ele ter sido um dedo duro dos antigos companheiros do Partido Comunista Americano e das tentativas canalhas dele de tentar justificar isso durante toda a vida, porque tem alguns que foram dedo duros e pediram desculpa. Depois o Elia Kazan não, né? Ele morreu dizendo que era ele quem tinha razão. Eu também não deixo de ver os filmes dele, não vou deixar de ver os filmes do Polanski, mas a gente tem que fazer esse registro, né? E até dá para discutir aí também, assim, é programa para um dia inteiro, mas também dá para discutir a caracterização da mulher e das violências várias sofridas pelas mulheres nos filmes dele, né? Parece que os personagens masculinos dos filmes dele meio que têm um estranhamento em relação à mulher, né? Enfim, mas aí já é muita viagem também, né? Pelo menos por enquanto. Terminando a guerra, ele criou o amor pelo cinema muito cedo. Qualquer grana que sobrava no bolso, ele ia lá e ia ver filmes. Ele chegou, inclusive, quando os alemães, às vezes, passavam aqueles noticiários, ele ficava fascinado com a imagem em movimento, tentava enxergar pelo buraco do muro e esse tipo de coisa, assim, o cinema já exercia um fascínio em cima dele até nesse ponto. E uma coisa também que é importante dizer, o filme que o Polanski considera o mais importante, o filme que ele o fez com que ele quisesse ser diretor, tu sabe qual é?
um filme em inglês de 1947 chamado Odd Man Out, O Condenado, dirigido pelo Carol Reed, com o James Mason fazendo um agente do IRA que foge da prisão. Ele tenta assaltar acho que é um banco, e aí não dá certo, ele é baleado e ele tem que perambular e se esconder pelas ruas de Belfast. E aí ele vai topar com várias pessoas, né? Algumas vão ser simpáticas a ele, outras querem entregar a ele, e aquela paranoia constante e o sangue correndo e a vida se esvaindo, cara. E esse filme é muito massa. E observando os filmes do Polanski, fica muito claro, né? Porque que ele gosta tanto desse filme, né? Isso para mim é uma característica, né? Já que a gente ainda está no geral, assim, sobre o cinema dele. Ele me lembra o Kubrick nesse sentido. Ele transita, cara, por muitos gêneros, por muitos temas diferentes. Tem comédias, sátiras, tem filme de época, tem Shakespeare, tem filme de terror, tem policial. O Chinatown é um neo-noir. Ele se interessa por muita coisa e ele faz muito bem. Então ele tem uma grande diversidade. E é autoral ao mesmo tempo, que é uma coisa difícil de fazer, né? Os temas sempre tem muito... Mesmo, por exemplo, estava falando A Dança dos Vampiros. Ali também já tá uma coisa assim de desconforto. Tem um clima de paranoia da vampiragem toda. Quem é que pode ser vampiro, quem não é? Será que nós estamos seguros aqui? Não estamos? O indivíduo se sentindo achatado. Ele dá um jeito de fazer os filmes dele, tratar dos mesmos temas, às vezes de maneira mais pesada, às vezes mais divertida, mais leve. Queria só comentar, então, rapidamente, os 8 curtas aí que ele fez. Eu não vou me deter muito, mas assim, as pessoas que quiserem podem procurar no YouTube. Tu acha fácil, digita lá, Roman Polanski, short films, vai aparecer todos ali. O primeiro é de 1957, o último como estudante ainda, né, da escola do filme de Lodz, na Polônia. São 6 filmes de 57 a 59. E aí, como profissional, ele faz mais 2 em 61 e 62, para aí, então, depois já começar a fazer os longas-metragens. Eu não vou me atrever a falar os nomes em polonês aqui, mas tem o primeiro, que em inglês é Murderer, A Murderer, ou seja, um assassino, de 1957, cara. É basicamente um cara entrando num quarto onde o outro sujeito tá dormindo, ele esfaqueia o cara até matar, né? E é isso. Violência, é um tema muito frequente dos filmes do Polanski. E ali um assassinato cruel, sem a vítima ter nem a chance de se defender. Tu não sabe quem são aqueles personagens, nem o assassino, nem o cara que tá morto. Enfim, é simplesmente isso. O cara entra lá, pá, enfia a faca até o sujeito morrer. Depois, no mesmo ano, tem um que é Sorriso Escancarado. Esse tem uma tradução em português aí, de 57 também, onde é basicamente uma história de voyeurismo, que é outro tema que o Polanski também vai trabalhar ao longo da carreira. O terceiro, também é de 57, Nós Iremos Estragar a Festa. De novo, a violência gratuita. Tem uma coisa assim de ressentimentos, porque são membros de gangues. Assim, basicamente é o seguinte, membros de gangues, eles entram numa festa para estragar a festa. Quebram tudo. E o detalhe é o seguinte, cara, o Polanski realmente convidou membros de gangue que ele conhecia, ele se dava com essa gente, para ir numa festa. Então, supostamente, as agressões são reais. E diz que ele quase foi expulso. Isso é o que ele conta, né, cara? Vai saber se ele tá aumentando a história ou não. Mas ele conta que ele quase foi expulso da escola de cinema por causa disso. Porque ele realmente convidou uns mal encarados, assim, para estragar a festa. Né? Aí depois tem aquele que talvez é o mais conhecido de todos, que é o Dois Homens e um Guarda-Roupa, de 1958. Quer comentar aí? A existência desse filme, eu sei disso há anos, há décadas, eu diria. E fazer esse programa foi a oportunidade que eu tive de finalmente assistir. E é um filme muito interessante, cheio de simbolismo. Eu acho que o guarda-roupa simboliza tudo que incomoda as pessoas no outro. É por causa do guarda-roupa que eles não conseguem entrar no restaurante, no transporte público, eles não são aceitos em lugar nenhum. É por causa do guarda-roupa que eles sofrem todo tipo de violência, inclusive física, até que resolvem retornar para o mar, lugar de onde eles saíram. A coisa do estrangeiro, eles chegam do mar, eles chegam de outro lugar. Esse filme, ele não só, assim, quando se fala nos curtas do Polanski, geralmente o primeiro nome que surge é esse, como assim, quando se fala em primeiros filmes de grandes diretores, geralmente esse filme também é citado, porque ele realmente deu muito prestígio para eles, mesmo que ele ainda fosse um estudante, mas sendo redescoberto mais tarde e tal. Tem uma outra coisa, de novo, violência gratuita. Tem uma coisa de violência contra animais nesse filme, e é uma coisa que vai aparecer muito nos outros filmes do Polanski.
O Polanski atua, é uma outra coisa que a gente tem que dizer, ele é da turma de delinquentes. No outro filme lá, ele convidou os delinquentes amigos dele para estragar a festa. Agora ele é um dos delinquentes e ele enche um dos caras que levam o armário de socos, assim, covardemente, né? Covardemente com a turminha. Então, de novo aquilo, né? Nos filmes do Polanski, ou ele agride ou ele é agredido, cara. É impressionante. Ou ele é um marginal covarde, ou ele é o cara que sofre toda a perseguição e todo o assédio, enfim, né? Uma outra coisa interessante também de se falar desse filme é que, a partir desse filme, tem a colaboração do Komeda, né? O Krzysztof Komeda, que é o cara que fazia as trilhas dos filmes dele, né? Um cara brilhante, da vanguarda do jazz polonês. E mais outra figura da turma do Polanski que teve morte trágica, né, cara? Aí já começa, né? A gente tem a mãe lá na infância, vai ter a Sharon Tate logo depois. O Komeda, a morte dele foi da maior estupidez do mundo. Ele sofreu um acidente besta, cara, numa brincadeira com um amigo, assim, os dois estavam bêbados, cara, e o cara caiu num declive lá do negócio, se quebrou, entrou em coma, né, e faleceu meses depois, né. Aliás, o amigo com quem ele fez a brincadeira besta, o outro estúpido, também morreu, né, morreram os dois do episódio. Mas o Komeda vai morrer mais tarde, né, ele morreu com 30 e poucos anos, cara, 35, 36. Ele ainda vai ter participação, assim, decisiva em outros filmes do Polanski. Depois, cara, tem um filme chamado The Lamp. Esse filme é o seguinte, cara, é um filme de diplomação do Krzysztof Romanowski, que era um colega dele na universidade. O Romanowski atua como câmera e diretor de fotografia, né? Então, assim, o diretor é o Polanski mesmo. Só que era um projeto para a formatura do outro, tá? É um filme sobre um fazedor de bonecas, cara. E aqui tem um detalhe que eu acho que é muito importante. É o uso do som. Aquelas vozes, os brinquedos, o som do relógio cuco, trilha sonora sendo usada de forma dramática. E isso é uma coisa que a gente vai ver muito, muito, muito forte no Repulsa ao Sexo. Repulsa ao Sexo, o uso do som naquele filme é uma coisa inacreditável. E antes de se formar ainda tem... Aí eu vou te falar que é o que eu mais gosto, cara. Que eu achei mais legal desse. Mais até do que o Dois Homens e um Guarda-Roupa. Que é o Quando os Anjos Caem do Céu. Um filme de 1959. Ele mescla preto e branco, a maioria das cenas, colorido. Tem muito flashback. São memórias de guerra. Também tem violência contra animais. De novo, tem a música do Komeda. São as imagens as memórias de uma velhinha, né? Ela lembra a juventude antes da guerra, depois da ocupação da guerra. Eu não sei se ela é cigana. Ela termina os seus dias ali como aquelas pessoas assim que trabalham em banheiro público ali, né, e tal, né? A pessoa vai lá e bota o dinheirinho e coisinha e pega a toalha, não sei o quê. Ela trabalha numa coisa assim e ela vai lembrando da juventude dela. O marido vai pra guerra. Esse filme é bonito. De todos eles é o que eu mais gosto. E aí depois vem os dois curtas que ele fez, antes de passar para a estreia no longa-metragem, já como profissional. Um é o Le Gros et le Maigre, é um filme francês esse, ou seja, o The Fat and the Lean. O gordão, no caso, é o cara que escraviza o próprio Polanski, como eu falei, ou ele oprime ou ele é oprimido, né, quando ele atua nos filmes dele. E é um filme que fala assim, sobre as relações de poder, né? Escravidão, submissão, humilhação. Ele é uma espécie de servo do cara, né? Do amo dele, que é um super poderoso, assim, né? Tipo, o maior cara de latifundiário, ruralista. E aí ele tem que ficar fazendo palhaçada, tem que ficar se humilhando pro sujeito. Também tem morte de animais. O patrão esse é caçador. E o que o pessoal comenta muito, e aí também é uma coisa interessante de ressaltar, não só nesse, mas em alguns outros filmes do Polanski, é a influência do Beckett, do Esperando Godot, do Teatro do Absurdo, no cinema do Polanski, né? Especialmente nesses filmes assim de começo de carreira. Também tem a música do Komeda, esse filme, o The Fat and the Lean, ou O Gordo e o Magro, Le Gros et le Maigre. O último filme dele, de 62, antes de passar por longa-metragem, o último curta, é um filme chamado Mamíferos. Um humor assim, meio Chaplin, meio Buster Keaton, né? De novo a música do Komeda. Detalhe interessante também, né? Todos esses filmes curtos dele, esses 8, são mudos ou quase. Se tem voz, é muito pouco, assim, muito, muito, muito pouco. E a outra questão eu já comentei, o Polanski é ator, né, nesses filmes. Ou ele é o oprimido ou ele é o opressor. Não tem, assim, um papel de uma pessoa normal. Tem que ter um contexto, assim, de humilhação, de violência, de abuso de poder.
Aí depois vem o longa de estreia, que é o glorioso Faca na Água, de 1962, mais uma vez com a música do Krzysztof Komeda. Como curiosidade, Jerzy Skolimowski, que depois tornaria também um cineasta importante, é um dos roteiristas, né? Escreveu os diálogos. A gente comentou um pouquinho antes de começar aqui o programa que o cinema dele, desses 2, 3 primeiros filmes, ele é muito... Está dentro do que a gente chama de Novelle Vague, né? Que é aquela vanguarda dos anos 60 que varreu o mundo. A gente pode pensar no cinema brasileiro, claro, francês, que é o que deu o nome ao movimento, mas assim, o cinema japonês, o cinema tcheco, esses filmes do Polanski, eles têm esse carimbo e são representantes dessa, como é que é, do Zeitgeist, todo um espírito da época. Então isso me chama a atenção agora, revendo alguns desses filmes, porque tenho visto muito filmes de outros países da mesma época. É um filme completamente do seu tempo, ou podemos até dizer um pouco à frente do seu tempo pela qualidade, né? Mas acho importante ressaltar isso, é um filme completamente inserido dentro da vanguarda do que os diretores estavam fazendo ou tentando fazer, tanto em temas como em formato, forma, conteúdo, tentando subverter. Claro, agora é fácil a gente olhar para trás e dizer, mas olhando esses filmes do início, tu vê que tem um grande diretor chegando ali, né? Não, então, assim, só para resumir a trama, basicamente é o seguinte, né? Um casal, o sujeito, assim, um cara meio... Parece ser um pouco mais velho, né? Um cara mais de meia idade, assim, a mulher aparentemente é mais jovem do que ele, aparentemente meio machãozão, assim, meio macho alfa, meio grosseirão. Os dois vão andar de iate no seu barco ali e tal, e no meio do caminho cruzam com um andarilho, né? E aí quase atropelam o cara primeiro, então um princípio de tensão e tal. Aí o cara convida ele para passear de barco junto com o casal, né? E aí vai se desenvolver uma relação, assim, também meio de competição. Faca na água é porque o rapaz esse carrega uma faca, mas aí tu poderá pensar, então o cara é meio... Pode ser um agressor, pode ser um bandido, pode ser alguém, um marginal. A explicação para a faca... Perguntam para ele, por que você anda com essa coisa mortífera? Ele diz assim, uma faca pode ser útil. Não precisa dela na água, mas é preciso de uma faca para abrir caminho na mata, por exemplo. Aí ele diz, navegar é fácil. E essa coisa do navegar é fácil, né? Vai se estabelecer uma competição entre ele e o cara mais velho. O cara mais velho fica cutucando ele, dizendo que é um andarilho, tipo, como se fosse um cara incapaz de fazer qualquer coisa, né? Como se fosse um cara perdido na vida, enquanto ele é um cara que sabe navegar. O rapaz, na apelação, ele diz que não sabe nadar, mas depois a gente vai descobrir que sabe, né? Então são duas gerações diferentes, dois estilos de vida diferentes, e o cara mais velho, que já estava, a gente já percebia, assim, que buscava bancar o machãozão com a mulher, né? Ele começa a entrar numas de competição do cara, né? Até que lá pelas tantas a mulher diz assim, na verdade tu trouxe o cara só porque tu queria competir mesmo, né? E aí, o que a gente fala da claustrofobia nos filmes do Polanski é o seguinte, aqui não há o lugar do ambiente fechado, né? Eles estão no barco, no meio do mar, né? E tal. Não tem um apartamento, não tem uma sala fechada, mas eles estão confinados naquele barco, né? Lá pelas tantas vai acontecer uma intempérie aí, que eles vão realmente ficar confinados, e parece que tem toda uma ideia nesse filme também, até pela cena final, que eu não vou contar, não vou dar spoiler, também não vou dizer o que acontece ao longo desse conflito, dessa tensão que se estabelece entre os dois personagens masculinos, mas a própria cena final do filme, ela já é uma metáfora visual do imobilismo, né, dos três personagens, na verdade, né? Tanto do andarilho, quanto do cara, quanto da mulher, que a mulher, ela percebe que ela está casada com um cara escroto, mas ela não consegue sair daquele relacionamento. O cara vê-se que ele não é tão machãozão quanto ele imagina. E o andarilho, como todo andarilho, ele não tem rumo. Então é um filme sobre imobilismo, eu diria. Indecisão, paralisia, claustrofobia mesmo, porque o barco, convivência no barco entre eles chega a ficar uma coisa sufocante. Eu falei da última imagem do filme ali, que é a do carro parado, né, na encruzilhada, não sabe para que lado vai. E também uma outra coisa interessante, cara, que é aquelas metáforazinhas, assim, que o cara faz, assim, que são absolutamente simples, mas que dizem muita coisa. Quando termina a viagem e o casal volta pro carro que deixou ali estacionado para pegar o barco, o limpador de para-brisa parou de funcionar, né?
foi roubado, inclusive, né? E aí é que fica a dúvida, vamos na polícia ou não vamos na polícia? Não sei quem, não sabe o que fazem, né? Isso do limpador de para-brisas num dia nublado, chuvoso, parar de funcionar, é uma ideia interessante, né? E a questão da faca na água, a faca que como a personagem fala, né, para o andarilho, assim, por que ele anda com aquela coisa mortífera, né? Ele também diz uma outra frase, além dessa que eu falei antes, assim, ao pedir carona é preciso ter uma faca. Aí é preciso, na vida é assim. Uma ideia de que o cara tem que ter alguma coisa para se defender, porque a vida é perigosa. O lance da faca em si, né, o objeto faca, ele vai ser marcante também. Repulsa ao Sexo, Chinatown e no Bebê de Rosemary, que tu estava comentando, né? Pelo menos nesses 3 filmes, a coisa da faca é muito forte. E também é um elemento importante, lembrando o programa que a gente fez aqui com o Cláudio, a faca, os objetos cortantes, é um dos elementos assim mais marcantes do slasher, né? Que tem a sua origem mais remota em Psicose, do Hitchcock, né? E tal. Eu acho que o Polanski deve ter visto o Psicose, deve ter se impressionado, deve ter visto mais de uma vez esse filme, né? O que tu acha? Eu acho que sim. Eu vou falar um pouquinho mais sobre Polanski e Hitchcock quando a gente chegar no Inquilino, mas eu concordo contigo, talvez tudo isso que a gente esteja falando tivesse uma grande sombra sobre ele, que era do Hitchcock, que na época, de fato, era grande referência. Se tu queria assustar, criar medo, tensão. Paranoia, Eu nunca li nada a respeito, nem vi nenhuma entrevista, mas certamente ele deve ter falado. Com certeza. Bom, falamos aí do primeiro filme, então, Faca na Água, que foi elogiado por onde passou. Aí depois, 3 anos depois, vem o segundo, e esse é o primeiro da trilogia do Apartamento, que é o Repulsion, Repulsa ao Sexo, rodado em Londres em 1965. Em inglês. Falado em inglês, exatamente. O que tu tem para me dizer a respeito do Repulsa ao Sexo? Inclusive, não sei se tu quer começar por aí, inclusive na comparação, no paralelo com o Hitchcock, por exemplo, né? Eu acho que esse é um filme que dialoga muito. Mas deixa eu falar umas coisinhas antes que são até um pouco gerais sobre esses outros filmes. Esses 3 filmes dessa trilogia, eles são passados em grandes cidades. É chamada trilogia do apartamento porque a gente tem um espaço fechado, um apartamento. Eu acho até que em 2 desses 3 filmes o edifício é mais forte, mais presente do que o apartamento. A ação e os personagens, eles excedem o limite de apenas um apartamento. Mas eu acho que aqui, apesar dos interiores serem onde a ação se passa, as cidades, elas também são muito fortes nesses 3 filmes. E são 3 grandes cidades. Aqui a gente começa em Londres, depois a gente vai ter Nova York e Paris. Mas então o primeiro filme dessa trilogia, ele tem como pano de fundo essa que é uma das maiores cidades do mundo. Pensar bem, já é a Swinging London, né? Do Michelangelo Antonioni, Blow Up. A gente tem aqui uma personagem que não curte a Swinging London, né? Que mal consegue distinguir o que é real do que não é, que é a Catherine Deneuve, que é uma atriz que o Polanski queria desde o início para o filme, mas como tinha dinheiro inglês e o filme ia ser rodado em Londres, ele, não, mas então tá, ela é uma francesa que mora em Londres. E a irmã dela no filme, outra atriz francesa, eu acho, Yvonne Fourneau. Só que isso tudo se passa em Londres e inglês, que é o idioma que vai ser o idioma da quase totalidade dos filmes do Polanski. E aqui é o primeiro filme. Um filme que ele quis, desde o início, que fosse um filme de horror. É isso que ele queria passar para o espectador. Eu sei de pessoas que nem considerariam, talvez, um drama psicológico, que ele também é. Mas eu vejo aqui a tentativa de um cineasta de fazer um filme fazendo uma coisa que muitas vezes surge em outros filmes ao longo do tempo, que é da gente, de alguma maneira, entrar dentro da mente do personagem, que é uma pessoa, eu diria que tem esquizofrenia ou alguma coisa parecida, né? Eu não sou um especialista. E a gente, de alguma maneira, vê o que ela vê, sente o que ela sente. Não está claro ali o que é real e o que não é para nós, porque não está claro para ela e a gente passa tudo através dos olhos dela. Isso. Uma coisa que é bem interessante, assim, vários aspectos, né, cara, da direção do filme, vários aspectos técnicos, e aí a gente vê como esse filme, talvez, o Faca na Água já tinha pintado muito bem, assim, por exemplo, estamos, quem sabe,
presenciando aí o nascimento de um cara que pode ser muito importante no futuro, em breve. Já era um filme bastante inventivo. Esse filme, cara, é apenas o segundo do Polanski, o segundo longa, embora ele já tenha toda uma trajetória nos curtas. Esse filme, cara, já é de uma maturidade na direção, que é uma coisa impressionante, assim. A começar por isso que tu falou, né? O uso da câmera subjetiva. Isso já é uma coisa, né? A gente enxerga a situação pelos olhos dela, a gente enxerga o que se passa na mente dela, a gente enxerga as alucinações dela, as rachaduras no chão, na rua, né? Que ela enxerga aquilo como se o mundo estivesse caindo. Depois, dentro do próprio apartamento, aí ela vê a rachadura se formando, as mãos que tentam alcançar ela quando ela passa no corredor, cenas dela com homens que supostamente estariam estuprando ela, e aí tu não sabe se é uma memória de alguma coisa que possa ter acontecido ou se é pura alucinação dela, né? Porque uma coisa que a gente não falou, né? Qual é a trama básica do filme? Uma mulher que ela é uma manicure, a Catherine Deneuve, vive na Londres, né, na swing em London, e só que aquele clima de liberdade sexual em volta dela parece que não apenas não pega ela pega do lado negativo, né? Ela se sente oprimida, né? A irmã traz o namorado, que é um cara casado, né, para casa, os dois transam enlouquecidamente do quarto ao lado e ela se assusta, ela se incomoda com aquilo, e não que ela não tenha chance, né, porque pode parecer uma coisa assim, tá, é que a irmã consegue ter um namorado e ela não consegue, ela tem a chance de ter experiências, né, ela é muito assediada, né, por um cara especificamente, mas quando ela passa na rua, os olhares são todos para ela, né. Mas ela não, por algum motivo, ela tem essa frigidez, e mais do que isso, aquilo é uma violência para ela. O lance que eu estava falando da direção do filme, quer dizer, além do uso brilhante da câmera subjetiva, o uso do som desse filme, cara. Às vezes é aquele silêncio, daqui a pouco tu ouve o barulho do sino da igreja, porque ela mora do lado de uma igreja, ainda por cima também tem isso, né? E aquele sino, parece que triplica a perturbação dela, né? O relógio batendo em casa. E não é a lembrança do pecado. Exatamente. Ou seja, é o aviso. O Polanski já se mostra, assim, nesse segundo filme, um cara assim que ele conduz, ele brinca com os nervos do espectador, né? E aí a lembrança, óbvio, só pode ser o Hitchcock, né? Mas também, assim, por aspectos técnicos, assim, de linguagem, né, cara? O uso do som, da câmera subjetiva. Pois é, tem aquelas cenas em que ela viaja, que está sendo estuprada, e são cenas quase mudas, à exceção de um tic-tac de um relógio que torna tudo mais tenso e desconfortável ainda. Um detalhe interessante, a luz que os caras colocam em cima dela, assim, né? Ela tá sempre toda ela já é uma mulher de pele, a Catherine Deneuve, de pele e cabelo claros, né? Loira, o filme é preto e branco, mas enfim, ela tá sempre de branco e tem uma luz leitosa em cima dela, assim. E só que é o seguinte, cara, não é que ela pareça assim uma santa, uma coisa, ela parece um cadáver, cara. Às vezes ela tá deitada na cama, assim, parece que é uma morta. E isso é que é muito fascinante. Assim. E o ritmo do filme, né? Desses 3 filmes da trilogia, esse aqui eu acho que é o que se passa mais dentro de um apartamento. Sim. Ela dá algumas escapadas e de alguma maneira aquilo é respirar um ar para sair daquela opressão de dentro de casa, mas logo ela volta porque, como tu falou antes, a rua também oprime. Ela não se sente à vontade, ela não se sente confortável, mas a maior parte da ação dos 3, esse aqui é o que se passa mais tempo dentro do apartamento dela. E eu acho, cara, que um filme que é passado muito em um ambiente só, para ele ser bom, cara, ele precisa de um grande diretor. E ele constrói isso com esses enquadramentos, com o uso do som, além de ser um espaço reduzido, onde a ação acontece, a mise-en-scène, além de reduzido, ela tem pouca fala. Então o filme é baseado muito no olhar dela, nas reações dela. Tu precisa de uma direção muito competente para fazer. E aí tem uma outra questão, eu não considero, acho que depois ela se tornou, mas aqui eu não acho que a Catherine Deneuve era uma boa atriz, eu tenho estranhamento com essa atuação dela, embora deva confessar que dessa vez que eu assisti para a gente conversar aqui, foi a vez que menos me incomodou, ouso dizer que eu quase gostei, mas eu ainda tenho um estranhamento, cara, eu acho que ela precisa representar alguém inexpressiva, com uma dificuldade de expressar os sentimentos, e por isso que a mente funciona tanto,
mas eu não sei, eu nunca senti nela a expressão do inexpressivo que ela deveria manifestar. Talvez seja por isso, ela tem pouca fala, e é difícil, não é um papel fácil, eu reconheço. Mas, enfim, pelo jeito, isso é um cômodo meio particular, porque eu sei que Polanski gosta muito da atuação dela, tu também. O que me dá... Ela é muito fria, ela tem uma imagem muito fria, ela não é uma mulher quente, ela é linda, nesse sentido ela foi uma ótima escolha, né? Talvez ele nem soubesse o quanto ao longo da carreira, da trajetória dela, ela seria considerada uma mulher gelada, né? De uma beleza gelada. Esse filme aqui explora muito bem isso. Mas eu acho que é isso que eu quero dizer, cara. Eu sempre achei que os méritos, as grandes virtudes da interpretação dela são mérito dele, sabe? Ele dirige muito bem ela, porque ela não tem fala e é muito enquadramento. No making of do Chinatown, se eu não me engano, ele está comentando sobre a fotografia nos seus filmes. O meu fotógrafo, ele sempre é o responsável pela luz. A gente conversa, mas a decisão é dele. Então eu faço questão de que o enquadramento seja meu. Eu nunca me esqueço dessa fala dele quando eu vejo qualquer filme, e nesse aqui, tu dá para ver que é assim que ele constrói uma situação de tensão, de emoção, de ação, de mise-en-scène, com uma atriz que não consegue expressar, que não fala, e ao mesmo tempo a ação acontece, o suspense acontece, né? Então é isso, voltando à primeira frase, eu acho que um lugar fechado, ele só funciona e se transforma num grande filme com uma grande direção, que aqui está muito marcada. E muito Hitchcockiana, sem dúvida. Esse aqui é um dos filmes mais Hitchcockianos dele. Sim, até ia falar, só para completar isso que tu falou aí da questão da atuação dela, pode ser, cara, é diferente, por exemplo, a Mia Farrow, né, no Bebê de Rosemary, que tu vê, assim, que é uma atriz, parece que mais madura do que a Catherine Deneuve era na época. Mas acho que o grande barato da atuação da Catherine Deneuve é que realmente parece que ela não tá atuando, entendeu? Parece que ela conseguiu achar algum tom, assim, de uma menina frágil, assim, até meio idiota, completamente insegura. Então, parece que aquele medo é muito real, porque parece que não é uma atriz que tá trabalhando ali. Parece que é uma pessoa que botaram ali, vamos assustar essa pessoa aqui. É uma criança grande, né? É uma criança grande, problemática, traumatizada, machucada, não sabe, paranoica, não sabe exatamente por quê. A gente não sabe sobre os pais delas, né? Que talvez ajudasse a explicar, Pois mas é, também... aparece bem no final, no começo e mais tarde no final, assim, dando um close, uma foto da família dela, né? Ela menor, mais afastada do núcleo da família e já com um olhar distante, o que se deduz que ela já era uma pessoa problemática desde muito. Poderá ser esquizofrênica? Pode ser outra coisa, sei lá, que a gente não se sabe, mas é visível que ela já tem uma perturbação de tempos, assim, né? Antes de falar do Hitchcock, só uma coisa que chama atenção também, né? A gente falou da questão da parte técnica do filme, cara, muito close, né, nesse filme. E, inclusive, os closes que abrem e fecham o filme são no olho dela, né? Que lembra a famosa cena do Cão Andaluz, do Luiz Buñuel. A navalha cortando o olho, que são os créditos, inclusive o título, Repulsion, ele corta o olho na parte central da direita para a esquerda, exatamente como a navalha faz no Cão Andaluz. Outra coisa, será que esse filme não é misógino também, cara? Porque tu vê, assim, isso é uma discussão que se fez em torno dos slashers, só que o slasher era o contrário, né? Eram mulheres levando navalhada e cortes. Antes do slasher, dois caras aí que de certa maneira foram precursores do slasher, especialmente, que são frequentemente acusados de serem diretores misóginos. O Hitchcock e o De Palma, quer dizer, as mulheres nos filmes, desses dois diretores, elas morrem violentamente. Só que no caso do Repulsa ao Sexo é o contrário, né? É ela que mata violentamente, né? Porque a gente não está muito acostumado em ver uma mulher com essa violência toda, né? Mas, assim, os personagens masculinos, assim, quase todos são escrotos. Chega um determinado momento, tu não entende, cara. Tu não fica muito claro se o Polanski está querendo fazer uma crítica da misoginia ou se ele mesmo está questionando, assim, talvez até o olhar dele mesmo, porque a Genevieve é vista como uma mulher que, na verdade, está empatando a vida do sujeito. Os caras comentam ali, os amigos do sujeito que tenta sair com ela. Daqui a pouco eles comentam, um conta uma briga de mulher pro outro. E elas se pegaram, eles acham o máximo aquilo, né? Quer dizer, existe uma misoginia dos personagens. Eu não sei até que ponto o próprio Polanski
não tá discutindo a própria misoginia dele, né? Mas, assim, os personagens masculinos, né, e os comentários deles no filme são absolutamente escrotos. E o cara que sai com ela, quer sair com ela, né, que se apaixona por ela e que fica alucinado porque ela não responde os telefonemas, ele, para conseguir ver ela, ele arromba a porta. Então, assim, o macharedo no filme não se aguenta, não se aguenta. Depois tem a história do síndico do prédio lá, que tenta uma aproximação também muito, muito escrota. Então, assim, tem toda uma discussão que se pode fazer, né? Quer dizer, tem o medo real dela, talvez uma doença psíquica que já venha de tempo, né? A gente vê pela foto da infância ali. Cara, mas os machos do filme são agressivos também, né? Uma determinada cena no trânsito também, estão andando de carro ali e tal, e um cara grita, ô, sua vagabunda, não sei o quê. É um clima de violência, né, entre os sexos. Coisa que sempre me chama atenção quando eu assisto, cara, que é aquele, eu não sei se eu acho que é um coelho cozido, é um coelho, né? É assustador aquele coelho. E claro, ele é muito simbólico, eu não sei exatamente o que ele está representando ali, qual era a intenção do Polanski. Ele é um delimitador da loucura dela, porque tu vê aquilo que está se deteriorando, daqui a pouco já tem inseto ali, então ele funciona como um marcador de tempo, que é o tempo em que as coisas vão ficando cada vez mais complicadas dentro da mente dela. Então, aquele coelho não é apenas um pedaço de carne, né? O animal tem ali a forma de um animal, ele está inteiro e sempre ali. E de alguma maneira, eu acho que ele pode representar isso, porque ele vai ficando cada vez mais podre, cada vez mais impraticável, a sua alimentação, né? Que era o objetivo. E enquanto que ela vai ficando com a sua loucura, com as suas visões cada vez mais fortes, mais perturbadoras. Visualmente chocante, né? Aquele animal. Chocante. Era o cardápio da janta, né? Dela, da irmã e do amante da irmã. Era o tal do coelho assado. Só que ela não consegue comer, né? Os outros comem de boa, ela não. E aí aquele coelho fica ali em cima da mesa e a irmã vai viajar com o cara, o coelho assado fica em cima da mesa, apodrecendo, né? Como você falou, e ela não dá jeito de tirar ele dali. Ele só vai ser jogado fora depois. Comer ele assado e depois podre, a partir dali a coisa começa a ficar pesada mesmo, né? O final do filme tem coisas muito interessantes, mas aí é complicado de falar. Eu gosto desse tipo de final. Ele deixa algumas perguntas e aí, dependendo da tua impressão, tu vai responder aquela pergunta. Eu acho que existem ali sugestões de necrofilia e tudo muito sutil. Um olhar, é um detalhe. Justamente por isso que não há certeza, porque são sutilezas. O que acontece mesmo, de fato, ali com ela, eu acho que tudo é muito aberto e nos faz questionar, até porque a partir desse momento final, a gente entraria numa outra perspectiva, que não é a perspectiva dela. A gente passa a assistir através daquelas pessoas que chegam no ambiente. Voltando à questão do Hitchcock, não te parece que esse filme aí é uma mistura de Psicose e Marnie, Confissões de uma Ladra? Psicose, sim, ele está sempre presente de alguma maneira, mas acho que mais até no Inquilino, vamos falar depois. Por que tu acha o Marnie? A Marnie tem a questão da personagem frígida, traumatizada por questões do passado, e que a maneira dela conseguir lidar com isso é se tornando uma criminosa, no caso, uma ladra, né? Ela não mata ninguém. Também tem outra, né? Eram os dois filmes mais recentes do Hitchcock, em 1965, quando é lançado o Repouso ao Sexo, né? Tem Os Pássaros nesse meio. Ah, é verdade. Tá certo. Não, me esqueci dos Pássaros. Mas que é outro filme, fazendo uma brincadeira muito polanskiana. Sim, poderia ser um filme do Polanski, com toda certeza. Já que a gente falou do Psicose, do Marnie, cara, é uma época aí, dos Pássaros também, né? É uma época, cara, de grandes filmes de terror psicológico. Porque tem o Peeping Tom, do Michael Powell, em 60. Tem Os Inocentes, também é uma personagem feminina atormentada, do Jack Layton, com a Deborah Kerr. E tem Os Olhos Sem Rosto, do Georges Franju, que é de 1960, que também é bastante violento. Era bem nessa época o filme de terror estava mudando, né? Estava começando a ficar mais violento, estava começando a ficar mais psicológico. É a partir daí que a coisa começa a pesar. Tanto que Psicose na época foi um choque, né? Essa é uma década que a gente olhando para trás agora, ela inteira, não tem como tu não falar em Polanski. Tu está falando de cinema de horror. Uma década que começa com Psicose, um cara que não tinha nem feito um longa-metragem ainda acabaria essa década dando boas contribuições. Dois a gente vai falar aqui, inclusive, né? O Repulsa e o Bebê de Rosemary. Sim, exatamente. Queria comentar aí rapidinho, cara. Não é da trilogia, mas é um filme... É o Cul-de-sac, que também tem a ver com essa
de alguma forma. Eu acho que é um filme muito mais leve, né? Muito mais divertido, assim. Meio que uma comédia absurda. E uma detalhe interessante, cara, isso também eu só fui saber esses dias, quando eu tava dando uma pesquisada, eu não sabia. Tu sabia que o Repulsa ao Sexo foi feito para poder financiar a Armadilha do Destino? O projeto inicial era a Armadilha do Destino, era o filme que o Polanski queria fazer. Aí, isso aqui tá meio hermético demais, tá meio absurdo demais. Não, então vou fazer um filme de terror aí antes. E aí o filme fez o maior sucesso e ele rodou o Cul-de-sac com a irmã da Catherine Deneuve, né, a Françoise Dorleck, em 1966. A história se passa num castelo, numa cidade litorânea da França lá e tal, onde um artista aposentado ficou muito rico, comprou a mansão e mora ele e a mulher, que é a Françoise Dorleck. Ele é o Donald Pleasence. Ele é um pateta completo, né? Completo. Idolatra a mulher mais do que tudo na vida. Aí, nessa cidade litorânea, vão parar dois criminosos, dois, assim, bandidinhos de 15ª categoria, né? Um é o Lionel Stander, o outro eu não me lembro o nome do ator. E eles tinham feito uma história com a máfia, mas aí eles foram parar ali, e aí o crime deu errado, e aí então os dois se refugiam dentro da casa do casal, fazendo um casal de refém. Mas aí eles são mais atrapalhados do que o dono da casa, e eles fazem contato com o chefe mafioso, né, que para quem eles estariam trabalhando, aí também já dá tudo errado. Então, também tem essa coisa, assim, das pessoas estarem confinadas em determinado lugar. Tudo bem, tem a praia ali fora, né? Eles não ficam o tempo inteiro dentro de casa, eles vão à praia, voltam, enfim. Mas eles não podem... O próprio casal, dono da casa, ele está refém dentro da sua própria casa ou nos arredores. Eles não podem fugir dali, né? Porque eles estão sob a mira de armas. E é um filme que eu gosto bastante, assim, né? Todos esses que a gente reviu aí, cara, eu gostei mais, assim, do Faca na Água agora. Só tinha visto uma vez, né, há muito tempo, revendo o Repulsa ao Sexo e o Bebê de Rosemary, que a gente vai falar depois. Eu acho que são filmes que crescem com o tempo, assim, né, continuam sendo obras-primas. E o Armadilha do Destino é um filme, assim, que é pouco comentado, cara, mas é um filme que eu acho que vale muito a pena, assim, as pessoas descobrirem. Que é aquele filme que virou meio cult, assim, meio esquecido na filmografia do Polanski, mas é um filme que vale muito a pena ser redescoberto. Você deve ter esse clima de comédia, assim, né, de comédia absurda. Tem uma coisa meio kafkiana nos filmes, né, não só da questão quando a gente fala kafkiano, a questão da paranoia, né, do textos aí como O Processo, Metamorfose, mas é no sentido assim, da pessoa não sabe muito bem o que está acontecendo, onde é que está e coisa, está meio desorientada, é tudo meio absurdo em volta, nada faz muito sentido, né? Eu gosto bastante desse filme, assim, né? Tem uma outra coisa que faz desse filme um filme especial, cara, que é o fato da Françoise Dorleac ter morrido, né, logo depois, num acidente de carro. E então existem poucos filmes com ela. E ela é uma atriz linda, eu acho até que mais bonita que a Catherine Deneuve. Era uma boa atriz no início de carreira, e assim como a Sharon Tate, né, que faria o filme seguinte do Polanski, também uma carreira curta, abreviada, de uma maneira, claro, da Sharon Tate mais absurda ainda, né? Mas pelo fato de ser um dos poucos filmes com ela, isso também torna ele um filme, já um filme especial. E tu falando agora dessa sequência, assim, Repulsa e a Armadilha do Destino, eu me dei conta que ele é um filme que eu gosto desde a primeira vez que eu vi. Eu adoro esse filme. E a resposta do porquê que eu gosto tanto é a leveza dele. E, ao contrário, o Repulso é um filme que me incomodou as 2 primeiras vezes que eu vi, por várias razões, inclusive a atuação da Catherine Deneuve, como eu disse. E agora já gostei muito dele, mas eu entendo por que o Armadilha do Destino ele me atraiu da primeira vez. Ele é um filme muito leve, porque é um casal que está cativo por causa de 2 criminosos, mas tu não tem os criminosos contra eles. Daqui a pouco a mulher está tão indignada com o comportamento do marido, com a postura dele perante aquela situação, que daqui a pouco já está mais pro lado de um dos bandidos. Não é uma situação lógica de um casal mantido refém por um criminoso. Existe um jogo ali dentro, né? Uma tensão, inclusive, dentro do casal, e uma tensão entre os criminosos também, porque a situação deles não é nada confortável. É uma situação de reféns em que todos os lados estão desconfortáveis na situação por alguma razão. E a gente vai conversando, me veio agora à cabeça o Anjo Exterminador do Buñuel, que é um filme da mesma época, né? Eu acho que é de 62. Eu acho que é.
Tem também uma situação de opressão, de um claustro, e que é mais absurdo do que qualquer um desses que nós estamos falando agora do Polanski. Não existe, teoricamente, uma razão. Sim, as pessoas não conseguem sair desse lugar, que é o que acontece também, no certo sentido, nesse filme Armadilha do Destino. É mais um filme sobre imobilismo, né? Eles não conseguem ter uma cena completamente bizarra. O sujeito ficar preso dos bandidos ali, ficar preso dentro do carro de uma maneira absolutamente bizarra. Tipo assim, não conseguir sair daquela situação. Tem uma coisa também nesse filme, de novo uma discussão sobre macheza, né? Tem nos outros filmes do Polanski, nos outros dois anteriores, de novo é isso. Porque é o Donald Pleasence, que é um frouxo, e ele várias vezes ele é instado a ter mais coragem, tanto pela mulher quanto com o bandido que dominou o casal, né? E aí tem toda uma discussão em torno da macheza também, que é uma outra constante aí, né? Pelo menos nesses primeiros filmes. Esse é o Armadilha do Destino, de 66. Depois tem A Dança dos Vampiros. A Dança dos Vampiros, né? 67. Também um filme leve, mais leve, inclusive, até, né? A tradução literal seria os destemidos matadores de vampiros. Matadores de vampiros, exatamente. O único filme que a Sharon Tate faz sob a direção do Polanski. A terceira atriz loira que ele escala. No próximo ano vai ter a quarta, Mia Farrow, né? Exatamente. Mas o Polanski aqui faz o pupilo, o acompanhante, o ajudante do grande professor, que é um ótimo personagem, que é o professor Abronsius. O professor Abronsius, exatamente. Que é um grande caçador de vampiros, embora a sua aparência, a sua cara não passem isso, né? A gente tem vontade de rir, porque é um personagem visualmente muito engraçado, muito interessante. Sabe que um amigo meu que nos assiste aqui, Marcelinho, grande abraço, que aliás, compositor da nossa trilha de abertura, de encerramento do nosso programa, ele me chamou a atenção esses dias. Esse filme aqui é meio que o filme da vida dele. E para ele, esse Drácula é o maior Drácula da história do cinema. Então agora eu revi a Dança dos Vampiros, fazia muitos anos que eu não via, e isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Claro, o meu Drácula segue sendo, e acho que será eternamente o Christopher Lee. Mas é muito bom esse Drácula aqui, porque é um filme é uma comédia, é uma sátira. Esses caçadores de vampiros, na verdade, são muito atrapalhados, mas o Drácula, ele não é caricato. Ele é um Drácula sério, e realmente eu achei muito boa a interpretação. É um ator que eu não conhecia, e aí estava dando uma olhada, é o Ian Carrier, não sei se é assim que pronuncia, ele é canadense, e ele fez muito poucos filmes, ele fez só 5 filmes, e ele parou de atuar por causa do assassinato da Sharon Tate. Pelo que eu li, eles eram muito amigos, não sei se a amizade começou durante a Dança dos Vampiros, ou já se conheciam, e aquilo ali fez ele se desiludir com a vida de tal maneira que ele abandonou o cinema. Então ele é um cara de pouquíssimos filmes, Ian Carrier. Zé, antes da gente encerrar, então cabe dizer que o Cul-de-sac, a Armadilha do Destino, ganhou o Urso de Ouro em Berlim, e que esses 3 primeiros filmes do Polanski, Faca na Água, Repulsa ao Sexo e o Armadilha do Destino, estão disponíveis no YouTube, gratuitamente, com legenda em português, uma boa resolução de imagem, barbadinha para quem quiser assistir. Então, por hoje, vamos ficando por aqui, terminando a primeira parte, esses 2 programas dedicados à obra do Roman Polanski. Tem uma dica para a gente terminar o programa aí, Zé? Eu tenho, e é parcialmente coincidência, parcialmente não. Que é o seguinte, eu vou falar, já que nós estamos falando de confinamento aí, de claustrofobia, e já que nós falamos ali de um diretor judeu, é casual, porque o filme pintou, enquanto eu estava revendo esses filmes do Polanski, eu acabei indo ver no cinema. Em parte é casualidade, mas o fato do tema ter a ver aqui também foi o que me fez dar essa dica, né? Que é A Viagem de Pedro, o filme mais recente da Laís Bodansky, que também é judia, né? Diretora paulista, que é mais conhecida pelo Bicho de Sete Cabeças, né? O filme dela do ano de 2000. Ela tem vários filmes, cara. Os mais conhecidos são O Bicho de Sete Cabeças e o Como Nossos Pais, de 2017, tá? Eu vi esses 2, e dela eu vi também As Melhores Coisas do Mundo, que é de 2010. Não tive a oportunidade de ver os outros, mas são 3 filmes que eu gosto bastante. Dos que eu não vi, eu tenho particularmente muita vontade de ver o Chega de Saudades. Quero ver se eu consigo ver em breve, né? A Viagem de Pedro é o seguinte, cara, é a viagem do Dom Pedro, que no filme é o Cauã Raymond,
do Brasil de volta para Portugal. Ele já declarou a independência do Brasil. Embora o filme seja do ano passado, mas ele passou por vários festivais, então é agora que ele meio que chegou ao circuitão. Eu vi na sala aqui do Cine Bancários, né, que é uma das melhores salas de Porto Alegre. Quando o pessoal estiver vendo esse episódio, aí tem que conferir se ele ainda está em cartaz, se não está, porque ele estava numa sessão só, sabe como é que é, né? Onde é possível ver, mas onde você puder ver esse filme, veja, porque é muito legal. O Dom Pedro viaja de volta para Portugal porque ele quer guerrear com o irmão, que é o imperador que tomou o trono de Portugal. Aí ele se questiona, a mulher dele questiona, o entorno questiona, mas será que tu tá querendo coisa demais, cara? Tu quer ser imperador de 2 terras? Não é demais isso? E tem todos os dilemas pessoais dele, da primeira mulher que morreu, se sente culpado, até pelo romance com a Domitila, a famosa amante do Dom Pedro. Ele deixa um filho para ser o novo imperador do Brasil e é uma criança ainda. Ele pretende chegar em Portugal, né? Ele viaja com a mulher e com a filha e declarar a filha a rainha de Portugal. Ele está com um problema de saúde, que eu não vou contar aqui, né? Parece que vai se agravando ao longo da viagem. Tem toda uma questão do relacionamento dele com a atual mulher, com as anteriores. E uma coisa que o filme trabalha muito bem, que é a questão no barco. Ele parece o Titanic, né? O andar de cima e o andar de baixo. O andar de baixo no Titanic é a classe C, é a rafuagem. E aqui são os escravos, né? Escravos e ex-escravos. Alguns são ex-escravos, mas é o pessoal que pega pesado. Os operários, é o pessoal da cozinha. E ele toma contato com esse pessoal, ele procura entender, ele ouve o que falam dele meio escondido. E é uma figura quase shakespeariana. Então vale muito a pena, cara. É um filme curtinho, ele tem pouco mais de 1h30. Se passa praticamente todo dentro... Todo não, mas a maior parte do tempo dentro do navio. E quando ele não tá dentro do navio também, cara, geralmente são ambientes fechados. É o castelo, a residência oficial aqui no Brasil, ele no quarto com a amante, né, a Domitila. Tem esse clima, assim, de claustrofobia, de conflito existencial, né? Eu vi o Como Nossos Pais, que tu citou antes, eu acho muito bom, cara. É uma ótima diretora, vou ir atrás, sim. Mas o que é interessante destacar também a respeito é o seguinte, cara, é que esse filme, ele é feito muito dentro do contexto de coisas que a gente está discutindo muito hoje, porque tem a questão do racismo e tem a questão da figura da mulher também, né? As mulheres e os negros no filme têm voz e a gente não vê apenas a figura do escravo e da mulher submissa às vontades do marido. Elas também falam, essas pessoas falam no filme. A gente consegue ouvir, mesmo que seja só entre elas mesmas, muitas vezes, né? Os negros ali, especialmente. A gente tem a voz dessas pessoas também, né? O enfoque da história tem muito a ver com o que se discute hoje, em termos da posição da mulher e das pessoas negras na nossa sociedade. Era isso, então, por hoje? Era isso. Ó, começamos com Polanski e acabamos com Bodansky. Parece que foi combinado. Vamos achar um outro diretor que rime para botar no final. Então tá. Até a próxima. Assista Polanski. Eu daria um conselho agora. Vamos na década de 60 para começar. Grande abraço. Voltamos a qualquer momento. A qualquer momento.